Olá pessoal, boa tarde. Estamos começando aqui mais um ao vivo. Hoje a gente vai falar sobre o marketing digital voltado para o setor de turismo. E para me ajudar aqui a discutir e conversar sobre esse tema com vocês, eu estou com a nossa consultora, Juliana Berbert. Bem-vinda, Juliana. Obrigada. Quem quiser mandar perguntas para a Juliana, pode escrever aqui nos comentários, tanto no nosso Facebook quanto no nosso YouTube, que eu vou estar com o celular aqui acompanhando e a gente tenta, enfim, responder conforme as perguntas forem chegando. E mesmo se de repente tiver alguma pergunta que a gente não consiga responder, a equipe de atendimento também está de olho aqui nos comentários para ajudar vocês no que for preciso, tudo bem? E esse vídeo fica disponível também para vocês assistirem depois e fazerem mais perguntas e tirarem as dúvidas. Para começar, Juliana, eu vou pedir para você se apresentar um pouco e falar um pouco sobre a sua trajetória aqui no Sebrae, para as pessoas conhecerem você. Legal. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Juliana, eu trabalho aqui no escritório Capital Centro. Eu estou no Sebrae, tá entrando no 6º ano que eu estou aqui, então eu fui gestora de projetos e cuidei dos projetos de alimentação fora do lar, de turismo, padarias e várias outros segmentos da área de serviços, comércio também. E voltando, né, para o marketing, para a gestão em geral. Então a gente trabalha aí com esse auxílio para os microempreendedores e para quem quer abrir um negócio, dando algumas dicas e uma luz no caminho deles. Legal. A Juliana hoje está trabalhando muito com os projetos de marketing digital mesmo, lá no escritório no centro aqui da capital paulista. Então, quem for lá também consegue falar com a Juliana, né? Com certeza. Quiser marcar uma consultoria, estamos lá. Bom, a gente estava aqui conversando um pouco antes até de começar, né? E aí a gente estava falando sobre uma pesquisa do Sebrae que aponta que o marketing digital hoje já é usado por 60% dos negócios brasileiros. Claro que esse é um número bom, né, mais da metade, mas ainda temos aí 40% de pessoas que não estão fazendo uso dessas ferramentas, né, Juliana? E o marketing digital hoje é um tema que desperta muito interesse. Uhum. É um tema que desperta muito interesse, é um tema que é super atual, porque hoje a gente costuma dizer que a empresa que não aparece no Google, numa busca do Google, ou numa busca na própria rede social, porque muitas pessoas usam a própria rede social para fazer busca, se a empresa não aparece entre a primeira e a segunda página da rede social e a primeira e a segunda página ali do Google, ela não existe digitalmente. Considerando que hoje a população em geral busca por seus serviços e produtos, né, o que ela tem de interesse no celular, né, porque 90% da população tem o celular, então assim, se você está buscando um produto, buscando um serviço, automaticamente você vai na busca do celular. Se a empresa não está lá, ela está perdendo uma oportunidade de ser uma opção para esse cliente, né? Então, não estar hoje na internet, não se apropriar dessa nova dinâmica do comportamento do consumidor, realmente faz com que a empresa perca muitas oportunidades. E assim, é importante também a pessoa que ainda não faz o uso entender que às vezes ele mesmo pode fazer, né? Com certeza. Ele mesmo pode fazer e assim, a gente tem muitas ferramentas que são gratuitas. O próprio Google, que é o principal buscador que a gente usa aqui no Brasil, né? As pesquisas mostram aí que o Google, mais de 80% das pessoas usam o Google como principal buscador. Você pode se posicionar no mapa do Google, colocar, habilitar a sua empresa no Google Meu Negócio, onde ela já vai aparecer por geolocalização como na primeira página automaticamente. As redes sociais com as suas páginas empresariais, né? Tanto o Instagram quanto o Facebook. O próprio WhatsApp, que a gente usa no Brasil, o WhatsApp, né? Muito fortemente quando está relacionado a negócios. Então, assim, são várias ferramentas que existem que estão aí para serem usadas e de forma gratuita e bem acessível, porque todos os clientes estão acessando. Então, é uma forma do empreendedor, ele está se posicionando frente a esse novo comportamento, né? Eu costumo falar muito do comportamento porque a gente, enquanto negócio, precisa responder às demandas do comportamento do consumidor. Então, você analisar e perceber o que as pessoas estão usando, como que as pessoas estão se comunicando, é super relevante. Então, as ferramentas estão aí, elas podem ser usadas, tem muito conhecimento mesmo difundido na própria internet. Então, para quem quer se capacitar,
consegue fazer várias coisas sem a necessidade de um profissional. E são muitas ferramentas. E aí, no caso específico do turismo, que é o tema de hoje, né? Assim, você destaca algumas pontos, ferramentas ou estratégias que para eles são os mais adequados? O ramo de turismo, ele na realidade, assim, é um ramo que precisa mesmo estar, né? Quando a gente fala da jornada de compra do cliente, considerando desde o momento que ele tem um insight para efetuar uma compra até o momento que ele efetivamente está experienciando essa compra, ele tem, a gente fala que tem um mapa de calor desse ponto de decisão. E o mapa de calor, quando a gente fala em relação ao turismo, mostra que as pessoas começam a pesquisar sobre o que elas vão consumir enquanto serviço, uma viagem, ou um hotel, uma estadia, ou aluguel de um carro, com um tempo antes de efetivamente efetuar a compra, que também é um tempo antes dela, de fato, tá utilizando esse serviço ou produto. Sim, dependendo da viagem, é um tempo Bem antes. Então, o que que a pessoa faz? Ela começa a sua pesquisa no mundo digital buscando na internet. Então, ela vai ver várias opções. Então, assim, o profissional que está trabalhando, a empresa que atua nesse ramo, uma agência, um guia, um hostel, um hotel, uma pousada, todos eles precisam estar presentes. Então, tendo um site onde tem todas as informações e onde ele pode utilizar as ferramentas do Google de posicionamento do negócio, pode trabalhar, de repente, mídia paga e outras coisas. Trabalhar na rede social, o Facebook e o Instagram. Hoje a gente tem um destaque maior para o Instagram, porque ele tem realmente o maior número, percentualmente falando, de utilização das redes sociais, mas o Facebook ele promove algumas outras formas de interação e atua principalmente em um público-alvo um pouco mais específico, de 40 a mais. O próprio WhatsApp, que também muitas coisas são divulgadas no WhatsApp, mas assim, principalmente essas ferramentas de rede social que propiciam relacionamento, esse relacionamento ele precisa ser alimentado para que a pessoa se sinta confortável de optar por aquela empresa. Então, essas são as principais opções. E, assim, a gente costuma falar de blog, da pessoa... Entra justamente no assunto do blog, porque é muito comum você ver blogs específicos, às vezes até do setor de turismo, mas para contar experiências, não é um blog especificamente, num primeiro momento que você bate o olho assim, para vender, né? E na realidade, todo relacionamento, quando é feito na rede social, o foco principal da rede social, ela é relacionamento. Porque o que acontece? A pessoa nesse momento da jornada de compra, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a pesquisar. Eu quero ir para um lugar. Então, eu quero ir para Nova York. Eu vou começar a pesquisar sobre a cidade, vou pesquisar sobre os lugares que eu quero conhecer. Eu vou definir mais ou menos o período que eu vou e eu vou aí começar a ver opções. Eu vou em pacote, eu vou ter a ajuda de uma agência, eu vou fazer um contato direto. Vou contratar um guia. Vou contratar um guia, não vou? Então ele começa a pesquisar assim, várias possibilidades de pessoas que são fornecedores desses serviços ou produtos que ela precisa para aquela viagem. Então, quando a gente fala de relacionamento, é porque todas as redes sociais, hoje a principal estratégia, né, que a gente vai falar um pouquinho também, é a pessoa gerar conteúdo para que esse cliente que está buscando, ele se absorva bastante informação sobre aquele local, sobre aquela possibilidade, para ter um repertório da tomada de decisão. Então, quando você não foca só na venda, você está dando subsídio para essas pessoas de que você entende do local, que você pode dar uma dica valiosa, e quando ele for considerar com quem ele vai fechar o negócio, isso é levado muito em conta. Então, desde um vídeo, por exemplo, você ensinando uma pessoa a arrumar uma mala de forma otimizada, onde ela vai não ter problema com peso, ela vai conseguir organizar a utilização das roupas naquele período específico, ou ensinar, por exemplo, como que ela faz um check-in nos Estados Unidos, que é o check-in automático, é o autosserviço. Então a pessoa ela vai olhar e vai falar, pô, legal, isso foi interessante. E na hora que ela for optar pela compra, ela fala, quem foi mesmo aquela pessoa que me ajudou, que me deu uma dica? Então, assim, esse relacionamento ele precisa ser estimulado para que a pessoa, a empresa ser lembrada como primeira opção na hora da decisão, né? Legal. Ainda falando na questão de ferramentas,
Quem quiser, já tem aqui embaixo, vou pedir para o pessoal do atendimento colocar o link do nosso e-book gratuito, que fala sobre o marketing digital, descreve um pouco dessas ferramentas, umas dicas aí legais para quem está começando, né? Então clica aqui, baixa o nosso e-book gratuito para você aproveitar mais essas dicas, além do que a Juliana está falando aqui. E a gente também, vou pedir para o pessoal do atendimento botar o endereço do nosso blog, Sebrae Seu Negócio, porque toda vez que a gente tem uma live aqui, a gente também coloca um conteúdo lá para complementar e ajudar vocês aí a estarem sempre informados das tendências, né? Muito bom. Falando em tendências, a gente separou aqui algumas que podem ser dicas para vocês que estão começando agora ou que de repente já querem aprimorar o que tem sido usado, né? Porque tem coisas que, tipo as redes sociais, por exemplo, que são básicas, a gente já falou bastante aqui, e tem outras que precisam também ser mais aproveitadas. Com certeza. Por exemplo, hoje em dia é praticamente imprescindível ter um site responsivo. Isso. Explica primeiro para a pessoa o que é um site responsivo, o porquê, né? E o porquê que ela tem que ter. O site responsivo, ele é um site que ele tem uma facilidade de navegação dentro do site que permita que a pessoa que está acessando essa página, tanto num desktop, quanto de um celular, quanto de um iPad ou qualquer outro tipo de ferramenta digital, ela tenha o fácil acesso à informação que está contida naquele site. Então, o site responsivo, ele facilita a navegação. Então, ele não tem fotos muito pesadas, ele não tem tanta informação, não tem tantas páginas para a pessoa abrir quando ela acessa o site. Então, ele é todo formatado e construído desde a sua linguagem operacional, né, que é feita pelos programadores, a programação, quanto o que tem de informação ali do site, construído de uma forma que seja acessível. Considerando hoje que, assim, eu já falei isso e falo de novo porque é super importante. As pessoas, muita gente nem tem mais computador em casa. Pega toda a informação pelo celular. Tablet. E o celular, o site sendo responsivo, ele tem uma utilização pelo celular muito mais fácil. Então, as pessoas conseguem chegar na informação que elas precisam sem ter que ficar procurando. Porque essa procura faz a pessoa desistir daquele site também, né? Exato. O site responsivo, ele já adequa o tamanho da fonte, Isso. A posição das informações. Então, ele mostra de um jeito no computador e se a pessoa está acessando pelo celular, já faz essa adaptação, exatamente. Então, ele é construído visando isso, que em qualquer device que a pessoa está usando, ela vai ter uma boa experiência de utilização do site. Né? A gente hoje fala muito da questão da experiência de consumo nos lugares físicos, mas a experiência de consumo daquela informação dentro da rede, dentro da internet, dentro do digital, ela é extremamente relevante também. Hoje existem profissionais que trabalham só com isso, fazendo esse desenho da navegabilidade, da utilização da internet, né? Das páginas, das redes e tudo mais, dos aplicativos. Legal. Vamos falar um pouco também, principalmente no setor de turismo, que se usa muito blog, sobre a otimização de SEO. Que é uma coisa que hoje em dia, assim, quem já tem o blog sabe da importância, mas às vezes assim, não sabe mais como fazer, ou tem gente que nem sabe o que é SEO também, enfim, acho que é legal dar uma explicada. Tá, legal. Sempre lembrando que essas dicas também, gente, pode baixar o link do nosso e-book aí embaixo, que explica um pouco sobre isso, tem as dicas ali por escrito para você guardar, poder consultar, e lá no nosso blog também, tá bom? Bom, como que funciona isso, né? Na realidade, a internet ele é um universo cheio de informações, né? E os buscadores, todos os buscadores, sendo o Google o principal buscador, o que eles fazem? Eles têm mecanismos de busca que é dado o start através da palavra-chave que a pessoa está buscando. Ele tem um mecanismo onde, pelo algoritmo dele, ele vai buscando na infinidade de sites que tem na internet os que podem trazer a resposta mais adequada para o que esse cliente está buscando,
para a informação que essa pessoa está buscando. Então, quando a gente fala do SEO, é uma sigla do inglês que significa Search Engine Optimization, e ela significa o quê? Como que é feita a otimização da informação dentro do site, a disponibilidade da informação, o formato dessa programação, para que esses mecanismos de busca do buscador encontrem esse site como as primeiras opções para trazer a resposta para o cliente, para o que o cliente está buscando, né? Então, quando a gente fala de usar, fazer uma otimização de SEO, é fazer o quê? Garantir que seu site ele apareça aí na primeira e na segunda página do Google. Basicamente é isso. E existem uma série de regras que faz com que isso seja otimizado. Então, assim, desde o tamanho da fonte, o parâmetro de cores do site. Então, se ele é um site que ele tem um bom contraste de cores, se ele tem a foto, tem uma indicação do que se trata aquela foto, se aquela foto realmente, se aquele site, aquela informação realmente traz o conteúdo do que a pessoa está buscando, o número de repetições daquela palavra que a pessoa busca. Então, tem uma série de regras que faz com que esse site, essa construção do site ela esteja propícia para que o mecanismo de busca encontre ela como a primeira opção. Então, você quando tem um site, quando tem um blog, é muito interessante conhecer esse tipo de mecanismo. Obviamente, né, se você não tem um conhecimento técnico para fazer e para construir o site, muitas vezes o próprio aplicativo que você usa para fazer uma construção do site gratuito, ele já traz isso um pouco pré-formatado. Né? Existem algumas ferramentas e tem bastante conteúdo na internet que você pode trazer. Mas isso ajuda você, por exemplo, colocar lá, quando uma pessoa busca viagem para Fernando de Noronha, pacote, dentro desse conjunto de palavras-chave que a pessoa colocou lá, quais vão ser as primeiras opções que vão vir como resposta. E aí, obviamente, a gente tem na página do buscador, as primeiras opções que aparecem são as patrocinadas, os anúncios. Para você falar um pouco disso depois também. Os anúncios, onde a pessoa que tem um site e ela elenca essas palavras-chave dentro da sua promoção daquele anúncio, ela aparece como uma primeira opção. Ela está pagando para isso. Então, a gente pode até ver lá, vem até uma tagzinha, anúncio, 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 anúncio. Depois disso, vem o Google Meu Negócio, ou seja, na primeira página, uma opção que é gratuita, que o Google oferece quando você faz a sua marcação da empresa no Google Meu Negócio, e ele busca isso por geolocalização também. E depois vem as respostas orgânicas, que são as respostas justamente que são encontradas por esse mecanismo de busca e que traduzem, né, trazem o site que melhor está construído. Então, é super relevante para o empreendedor ele entender que o site não é simplesmente fazer um site e colocar lá, né? Ele precisa ter um contexto disso e trazer o que é relevante para o cliente, para o que o cliente quer, né? O que o cliente está buscando. Legal. E aí, hoje, o que o Google incluiu recentemente na busca, que a gente está falando, tem os vídeos, né? Muitos vídeos, inclusive, que vêm do YouTube. Uhum. E agora também o Twitter, né? Também. Então, qualquer coisa que a pessoa coloque lá, ele já vai trazer onde tem mais referência, onde que apareceu mais, quando as pessoas estão mais acessando aquele conteúdo, então os conteúdos que estão em alta, referentes àquele assunto. Então, a gente acaba trazendo e construindo o site que traga uma resposta melhor para o que o cliente nos encontre, né? Que essa é a função, essa é o sonho, né? Que você seja encontrado pelo cliente e que você tenha um leque de possibilidades bem maior, né? E além da questão da busca, eu acho que assim, para turismo, a própria produção de vídeos é algo bem atrativo. Né? Bem atrativo e também as pessoas, quando elas estão buscando a informação, como eu disse, elas buscam muita informação do lugar, de alguma coisa específica que ela quer conhecer, né? Então, quando a gente dá dicas ou fala e mostra o lugar, isso daí vai trazendo mais informação para esse repertório individual do cliente consumidor,
que ele vai ver aquilo e vai buscar aquilo. Ele já vivencia um pouco a experiência que ele vai ter no local. Então, isso é super relevante porque traz uma conexão emocional. Eu costumo falar muito assim, tanto na alimentação quanto no turismo, coisas que estão relacionadas aos nossos momentos de lazer, essa conexão emocional é muito importante. Então, você vê um vídeo, se imaginar naquela situação, você vê uma foto e se vê naquele lugar, é muito importante, né? Chega porque lá, vou para a Itália e tomei o verdadeiro gelato italiano. Isso. Ostentando na cara da sociedade. Mais ou menos isso. Então, isso daí vai fazendo o quê? Alimentando o desejo da pessoa de querer, de fato, ir para aquele lugar. E quem que está alimentando isso? O próprio dono da agência, a pessoa que tem o negócio, ela alimenta para quê? Para que o cliente queira ir para aquele destino, ou aproveitar aquele lugar, ou entender como funciona, né? Então, alimentar esse desejo do cliente e depois, como um segundo passo, chamar ele para ação. Quando daí sim, você faz lá a propaganda daquele pacote específico, é como se ele já tivesse sido fisgado pela ideia de estar lá. Então, ele já foi convencido. E daí agora ele vai falar, não, pronto, eu quero muito ir para lá. Ai, que bom, tem uma opção aqui, num pacote que cabe dentro do que eu gostaria, é lá que eu vou, né? Então, é um processo de construção da presença digital, né? E para a agência, para esse ramo de turismo, ele é bem relevante por conta do que eu falei da jornada de compra do cliente, que começou lá atrás. Então, eu vou fazer uma viagem, eu estou começando a pesquisar meses antes. Então, assim, quando a gente olha o mapa de calor mesmo, você vê que até 6 meses antes do momento da compra do pacote, que não necessariamente é o momento da viagem, as pessoas já estão pesquisando sobre o destino, sobre as possibilidades, sobre os valores e tudo mais. Então, quanto mais informação ela tiver e quanto mais o desejo tiver aflorado, maior a possibilidade dela, de fato, concretizar aquela compra para ir para aquele destino, né? Então, seja texto, seja vídeo, foco no conteúdo, né? Foco no conteúdo, total. O conteúdo hoje é rei e é legal você, na hora de produzir também, como ela falou, acompanhar essa jornada do cliente. Acompanhar a jornada do cliente, pensar que você tem diferentes clientes em diferentes momentos da jornada, então eu não posso tratar isso como um horizonte linear. Eu tenho que pensar que isso está acontecendo tudo ao mesmo tempo agora. Eu tenho cliente que vai viajar, que eu tenho cliente que já está convicto do lugar, eu tenho cliente que está pensando, é praia ou campo, né? Então, assim, eu preciso atingir essas pessoas em diferentes momentos dessa jornada e da tomada de decisão. Então, desde alimentar esse desejo dela, de querer ir para esses destinos, de querer consumir esses produtos, esses serviços, quanto aquele que já está decidido e já quer comprar. Então, assim, precisa ter uma coerência nessa construção. E a construção da presença digital, ela envolve todos esses aspectos. É você conhecer o seu cliente, conhecer o seu público-alvo e ir trazendo dentro da linguagem adequada para aquele público-alvo, trazendo para a sua construção digital uma coerência que te traga leads, né, que a gente fala que são possíveis clientes de diversos momentos, né, para que você consiga aí dentro de um funil de vendas, que a gente fala muito disso no marketing digital, chegar num cliente que vai consumir aquilo, que vai ser um cliente fiel de vocês, que eventualmente depois vai fazer o quê? Fazer uma indicação, uma promoção e etc, né? E hoje em dia, dentro do marketing digital, a gente tem também já uso de inteligência artificial. Muita inteligência artificial, porque dado hoje, assim, se eu falar para você que o que é o maior commodity hoje são os nossos dados, né? Então, você ter os seus dados ali e as empresas terem os seus dados para contribuir, para trazer respostas e para trazer opções para você, cliente final, mais adequadas para o que você busca e mais assertivas para o que você busca, é todo um mecanismo feito através da inteligência artificial e da evolução da inteligência artificial, né? Então, a gente vê vários aplicativos, vários players do mercado, como Google, Facebook, trazendo novidades a cada dia e coisas acontecendo que só vão agregando mais possibilidades. Então, hoje, ativar esses mecanismos, por mais que às vezes o pequeno empresário ache que isso é muito distante de sua realidade, é uma coisa que vai chegar.
né? Então, assim, é uma coisa que ela vai se popularizando. A gente pensar, por exemplo, e não muito tempo atrás, um smartphone, 10 anos atrás, não era assim popular, era super caro, pouquíssimas pessoas tinham. E hoje, quantas pessoas têm um smartphone e fazem tudo pelo celular? Então, a gente tem que pensar que essas possibilidades, as tendências, assim, quando a gente olha dessas coisas muito, que você fala, nossa, isso nunca vai servir para mim. Vai, porque o comportamento dos clientes vai absorvendo esse tipo de tecnologia e ele começa a interagir de uma outra forma. E a inteligência artificial começa a fazer parte do dia a dia das pessoas, né? Então, hoje tem várias possibilidades, ou como a gente até conversou antes, a pessoa fala com o celular, com a Siri, fala com a Alexa, e vai chegando ali, própria comunicação, ela vai acontecer de uma outra forma, né? É importante acompanhar, né? Não só assim, saber o que existe, já fazer uso do que está à mão aí para todo mundo, qualquer pessoa pode usar, é super simples. E também o que tem, o que já está começando, o que está por vir, acompanhar as tendências. Isso no nosso e-book você consegue dar uma olhadinha também, então peço para você clicar no link, fazer o download gratuito e no nosso blog, Sebrae Seu Negócio, que eu vi que o pessoal do atendimento já colocou o link aqui, obrigada. E assim, acompanhar também o que está por vir, não é mesmo? Porque hoje parece distante pra gente, mas as coisas vêm tão rápido e mudam tão rápido que é importante a gente sempre estudar, se atualizar, não é mesmo? E entender que essas tendências, como que, e assim, toda vez que a gente fala de tendências, é saber filtrar o que serve para você ou não. Claro que se eu for falar assim, não, eu tenho uma agência focada na terceira idade. De repente, a terceira idade, nem sempre, tá? Porque a terceira idade hoje está super em alta no turismo e conectada. Mas assim, nem sempre ele se sente confortável em fazer tudo pelo aplicativo sem o contato humano. Então, assim, é o entendimento do nosso cliente, de nosso perfil, e qual a tendência, qual a tecnologia e qual processo eu vou integrar para o meu negócio que seja coerente com a minha proposta de valor, com o que eu ofereço de benefício para aquele meu cliente, né? Então, assim, tem tecnologia hoje que, nossa, que é uma coisa incrível, né? Então, por muito pela inteligência artificial, que favorece muitos empresários, pois ela conecta de uma forma realmente mais assertiva quando você está buscando uma coisa, e a gente está acostumado com isso. Você está lá na internet buscando, vou comprar uma viagem, por exemplo, daqui a pouco todo dia vai chegando ali coisas relacionadas à viagem. Isso aí é um resultado da inteligência artificial aplicada ao mecanismo de busca e ao SEO e os mecanismos todos de utilização dos sites. Então a gente já vivencia isso. É que a gente ainda acha que é uma coisa muito longe da nossa realidade, né? Exatamente. A gente estava conversando, por exemplo, no Brasil acho que ainda não tão comum, mas nos Estados Unidos, por exemplo, já tem busca por voz e tem o assistente do Google que inclusive já reserva hotel para você. Então, assim, a busca por voz aqui no Brasil já é bastante relevante, né? Porque por conta do celular, por conta desses mecanismos de busca por voz mesmo, o que vai tornar a experiência diferente, porque quando você coloca lá no SEO as suas palavras-chave, quando você digita de um jeito. Quando você pergunta para o celular, você pergunta de outro. Então, a resposta tem que vir adequada para isso também. Mas o Google já testa hoje fora do Brasil, do Google ele ser um personal assistente, onde o próprio aplicativo, o próprio mecanismo do Google pode reservar hotéis, pode reservar restaurante, pode até marcar uma consulta médica. Então, a gente vai agregando e trazendo muito mais para a nossa realidade a utilização dessas ferramentas, né? Então, assim, o Google Home, que você chega em casa, ele já monitora e abre a cortina, liga o micro-ondas, abre a geladeira, traz a lista de compras, reserva seu hotel, você fala para ele, eu quero ir comer em tal restaurante, ele faz isso. Então, assim, hoje a gente traz isso para a nossa realidade. Estamos agora na era dos Jetsons, né? Para quem é da minha época, chegou agora, né? Só falta o carro voado. Só falta, né? Isso tá difícil ainda de chegar, mas todas as outras coisas já estão chegando. De Volta para o Futuro já é passado, né? Legal. E aí também uma coisa que, voltando um pouco assim, já não é tão mais
mais, acho que presente na nossa realidade é a questão do marketing dos influencers hoje, né? Influenciadores digitais que estão aí em todos os ramos, falam de tudo, vendem tudo, estão no Isso. Big Brother arrasando aí, o Big Brother de influencers hoje tá uma tendência forte também, né? Então, a utilização de influencers, assim, a gente passa por modificações mesmo dentro desses contextos digitais, né? Então, a gente vê, por exemplo, que essa utilização de pessoas que eram muito... O que é um influencer digital? A pessoa que tem muitos seguidores, ele acaba virando um formador de opinião naquele contexto onde ele atua, né? O que trazia muitos likes, o que trazia muitos seguidores, mas a gente precisa ter muito cuidado na escolha dessas pessoas e perceber qual é o perfil do influenciador que você vai utilizar e como que isso ele pode impactar positivamente no seu negócio e trazer realmente mais clientes para o seu negócio. Então, assim, você pensar nos micro-influenciadores de acordo com o segmento que você trabalha. Então, no turismo, por exemplo, você trazer uma pessoa que ela viaja constantemente, que ela é uma pessoa conhecida por ter esse perfil, obviamente que as dicas que ela vai dar são bem valiosas, né? Então, não só trazer o influencer pela imagem dele, pelo like que ele vai trazer, porque o like nem aparece mais, então a gente sai um pouco dessa exposição só por expor. Mas o que essa pessoa tem a dizer? Né? Então, assim, ele é só uma cara bonita ou realmente ele tem um conteúdo que agregue valor à experiência do cliente? Então, o que esse cara vai falar? Quem é essa pessoa? Ela é realmente conhecida? Qual que é o impacto que o que ela está falando vai o que ela está falando vai agregar para o meu cliente como valor mesmo, né? Então, quando a gente trabalha com os influencers, pode ser desde uma pessoa ali do bairro, da cidade, que tenha um perfil de formador de opinião mesmo, que as pessoas já conhecem, como uma pessoa famosa ou relativamente famosa, mas o mais importante é ter coerência entre o que é o discurso dessa pessoa, o que a imagem dessa pessoa representa e se isso tem coerência com o que você representa enquanto negócio. O que a sua empresa quer dizer, o que você quer mostrar e como você quer ser visto pelas pessoas, né? Então, a gente precisa ter esse contato, porque hoje o cliente ele quer se identificar naquela empresa. Então, assim, eu vou consumir produtos e serviços das empresas que compartilham dos mesmos valores que eu. Então, se eu, por exemplo, vejo uma propaganda, uma postagem de um influencer que eu não valorizo, eu vou olhar e falar, será que isso é realmente o que eu quero? Então, precisa ter muito esse cuidado, né, das pessoas trazerem pessoas que sejam realmente coerentes, que agreguem, né, informação, que agreguem valor e compartilhem esses mesmos valores com os clientes e com esse perfil de público que precisa ser definido com antecedência, né? Então, assim, é um caminho que ele é legal, porque realmente essas pessoas têm realmente um número grande de seguidores, mas desde que ele tenha o conceito agregado, né? Legal. Ó, o José Carlos Balbino mandou assim: trabalho com moda e vejo que a criação de conteúdo não é tão eficiente na conversão de vendas como trabalhar com influencers. Qual é a sua opinião? Como eu disse, assim, a gente tem essa questão muito imediata, né, da conversão em venda ser uma coisa imediata. A rede social, na realidade, ela é uma etapa, ela não é o marketing digital. O marketing digital, a presença digital, ela envolve desde como você está posicionado, como que é seu site, o que você oferece, como que é a troca. Então, a gente costuma falar que tem um processo do marketing digital onde o relacionamento é muito importante. Então, a rede social, na realidade, ela é uma ferramenta de relacionamento onde você vai estreitar esse relacionamento com o seu cliente. Para quê? Para que no momento, quando ele quiser efetivamente efetuar a compra, você seja o primeiro a ser lembrado. Então, assim, a gente ir para a rede social com o foco exclusivamente, eu quero vender, a gente está indo com um objetivo errado. Né? O objetivo da rede social é o quê? Se relacionar com seus clientes,
mostrar para os seus clientes o que você tem de valor, de novidade, de possibilidades, né? Trazer um conteúdo que as pessoas usem mesmo esse conteúdo a seu favor e que daí ele vai trabalhar. Isso daí é uma infinidade de coisas, né? A gente trabalhar os gatilhos mentais, né, que são ferramentas também quando você faz a comunicação no conteúdo, que também não é por qualquer conteúdo, é você ter um propósito a cada postagem que você faz. Então, tá, o que eu estou querendo com qual que é o propósito desta postagem na rede social? É venda? Ok, então eu tenho que ter um gatilho mental que eu vou chamar meu cliente para venda. Eu tenho que ter um call to action, que é onde tá, você está promovendo aquele produto, mas onde está escrito compre aqui? Para onde ele está sendo direcionado? Da ação, né? Então, assim, a gente precisa entender que o trabalho na rede social ele é de relacionamento, ele precisa ser trabalhado no contexto do funil de vendas, onde as pessoas estão em diferentes momentos da jornada de compra, e ele precisa fazer o quê? Alimentar o desejo dos clientes em relação àqueles produtos ou serviços e também direcionar eles para a ação de compra, para a transação comercial. Então, a rede social, ela tem outra função, né? Ela tem a função de você fazer o social commerce, que a gente fala, que é quando a compra existe você está ali naquele momento que o cliente está procurando exatamente aquilo, é exatamente aquilo que você postou naquele momento desse encontro que gera a compra, mas ela tem todo outro contexto que precisa estar dentro de um propósito. Eu preciso saber se a postagem que eu fiz, ela foi direcionada para atrair mais clientes, para eu ser mais conhecido, para eu amplificar o alcance da minha marca, ou se eu só quero vender aquele produto. Então, eu tenho diferentes contextos na hora e, por isso, a gente sempre recomenda que seja feito todo um estudo e uma programação e um planejamento de postagens para que a rede social, sim, seja mais eficiente, né? Legal. Tem gente aqui falando, mas eu tenho dificuldade de organizar meu conteúdo, mas eu tenho dificuldade de me expressar, como é que eu faço? O Sebrae tem alguns cursos de marketing digital que podem ajudar também com orientações, né, pessoal? Sim, a gente tem um curso que é super bacana, que é um curso de marketing digital, é um curso na medida marketing digital, que nesse curso a gente trabalha exatamente isso, é entender qual que é a estratégia de posicionamento no mundo digital, né? Então, assim, não é você pôr lá por pôr, é você construir isso. Existem inúmeras ferramentas, então existem planejadores de postagem, onde você planeja suas postagens até 30 dias em avanço, onde você faz todo o seu planejamento. Então a gente trabalha no curso, são 5 dias de curso, 20 horas de curso, com mais 2 horas de consultoria individual, onde a gente lida caso a caso com os participantes do curso, e que eles passam a entender essa construção da presença digital de outra forma. E daí, você entendendo que eu preciso ter um contexto, que eu preciso ter um propósito, que eu posso me planejar, quais as ferramentas, né, eu vou utilizar para facilitar esse meu trabalho. Muitos empresários pequenos falam, mas eu não tenho tempo de fazer isso. Existem ferramentas que podem automatizar uma série de coisas, né? E, além disso, tá, mas não sou eu que vou fazer, eu vou contratar uma agência para fazer. Você precisa, passar passar o que você quer para a agência, passar o briefing, entender o que a agência precisa entender você para comunicar por você, né? Então, o curso ajuda a você entender essa construção da estratégia digital, não como uma simples postagem sem coerência, sem propósito e tudo mais. E a gente daí fala de muitas ferramentas, de muitos contextos, de como trazer uma construção de conteúdo eficiente, o que levar em consideração, desde a persona, que é essa construção do seu público, a construção da identidade de perfil do seu cliente, desde que o que você quer parecer, né? Então, a gente tem essas possibilidades e com o mundo digital, né, a gente tem muitas possibilidades de aprender, né, o Sebrae tem cursos EAD também, a gente tem o e-book, né, que vocês estão colocando, então tem bastante possibilidade da pessoa ir trazendo mais conhecimento, agregando isso. O curso que eu acho interessante é você trazer tudo isso, porque às vezes você começa a procurar na internet e fica um pouco perdido, né? Fala, nossa, é muita informação. E ele traz dentro de um contexto que você entende a estratégia como um todo. Entendendo a estratégia, você chegar no detalhe do detalhe daquela ferramenta é muito mais fácil, porque você já sabe o que você quer dela.
né? Você sabe qual que é o seu propósito ali. Então, é um pouquinho diferente e você tem uma outra visão desse contexto e do que você pode se tornar, né, digitalmente. Exato. Então, gente, ó, para começar, já faz aqui o download do nosso e-book gratuito. Já tem o overview, as ferramentas explicando passo a passo do que é cada uma para quem não conhece. Tem essa visão geral bem bacana. Depois você pode entrar lá no nosso site, sebraesp.com.br, ou entrar em contato com o nosso 0800 570 0800 e saber, para procurar saber na sua região qual é a turma mais próxima do Sebrae, do curso de marketing digital. E aí você vai ficar, depois ainda tem consultoria, né? Duas horas de consultoria para realmente aí alavancar e você seguir em frente, não é mesmo? Isso. Tem bastante forma de você ser ajudado, basta querer. Exatamente. Bom, gente, por hoje é só. Eu agradeço muito aí quem ficou nos assistindo, né? Agradeço a presença aqui da Juliana. Obrigada, obrigada, pessoal. Obrigada e até a próxima. Até.